Hoje eu estou me manifestando a respeito de um livro com o tema A Verdade sobre os Apóstolos, escrito por mestre doutor Augusto Nicodemos. Eu queria falar que este livro ele tem 70% de delírios e fantasias de Augusto Nicodemos e 30% de verdades bíblicas com pesquisas seculares. Eu posso pegar algumas passagens da Bíblia que falam sobre falsos doutores, falsos mestres, falsos pastores, falsos obreiros e fazer uma pesquisa a respeito de ministros que escandalizaram e envergonharam o nome de Cristo, o Evangelho de Cristo, e dizer que todos os mestres, doutores, obreiros, pastores são ministros de Satanás. Como fez o mestre doutor Augusto Nicodemos com os profetas e apóstolos. Efésios 4:11, o mestre doutor Augusto Nicodemos afirma que Deus deu pessoas na igreja e não título. Porém, Efésios 4:11 fala de pessoas com títulos eclesiásticos, como apóstolos, profetas, evangelista, mestre e doutores para o governo da igreja. Se fosse apenas pessoas, os títulos eclesiásticos seria abolido. E os desigrejados que não têm título eclesiástico seria a igreja primitiva do século I. E todos os cargos ministeriais cairiam por terra. Se o título apóstolos e profetas foram abolidos, também foram abolidos mestres, doutores, pastores e evangelistas, porque fazem parte do corpo de Cristo junto com apóstolos e profetas, segundo Efésios 4. Ou ficariam apenas bispo e presbítero deixado pelos apóstolos. Apocalipse 2:2 fala que a igreja de Efésios pôs a prova nos apóstolos de sua época, não que o ministério apostólico foi abolido na morte dos 12 apóstolos. Naquele tempo, existia os apóstolos de Cristo, os apóstolos enviados pelos apóstolos de Cristo, os apóstolos enviados pela igreja, e do outro lado, os apóstolos que pregavam um outro Jesus, um outro Espírito e um outro Evangelho, que foram reprovados pela igreja de Efésios. A Bíblia não fala que o título apostólico foi abolido na morte dos 12 apóstolos. Isso é delírio e fantasia do mestre doutor Augusto Nicodemos. Se o ministério apostólico foi abolido na morte dos 12 apóstolos, então a doutrina apostólica também seria abolida junto com eles. Aí o mestre doutor Augusto Nicodemos fala: nós temos os 12 apóstolos na Bíblia. Como refutação, eu digo também que temos os livros da lei de Moisés, que foi abolido na morte de Cristo, na Bíblia. E aí, temos que observar? Claro que não. Os requisitos para ser apóstolo, na ideologia do mestre doutor Augusto Nicodemos, não bate com alguns apóstolos. Nada do que ele fala bate, a não ser as suas fantasias. Eu te convido a entrar no meu canal Falso Apóstolo e vai na playlist A Era dos Apóstolos e ver que tudo que ele fala não bate nada do que está escrito. Isso não passa de uma heresias e cambalhota adventista. A Bíblia fala que nos últimos dias surgirão falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, falsos obreiros, falsos pastores. E aí, todos nós somos uma farsa? Ministro de Satanás? Claro que não. Então, como defender o nosso título apostólico? Fazer como a igreja de Efésio fez. Por a prova se o nosso espírito é de Deus ou somos ministro de Satanás. Como? Pelos frutos, nossas obras, testemunho cristãos, pelos ensinamentos dados por Cristo e a doutrina apostólica. Aí você me responde: Apóstolo Charles, você pegou pesado com o mestre doutor Augusto Nicodemos. Como refutação, eu lhe respondo: e ele não pega muito pior com os apóstolos? Olha que Cristo fala para esse tipo de mestres, doutores, em Lucas capítulo 11, versículo 45. E respondendo um dos doutores da lei, disse-lhe: mestre, quando dizer isto, também afronta a nós. E ele lhe disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmo nem ainda com um de vossos dedos tocais essa carga. Ai de vós que edifica sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Bem certificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles matam e vós edificais os seus sepulcros. Presta bastante atenção agora no 49. Por isso diz a sabedoria de Deus. Quem é que diz? A sabedoria de Deus. Quem é a sabedoria de Deus? O Espírito Santo. Então vamos lá. Por isso diz a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhe mandei, e eles matarão uns e perseguirão aos outros. Augusto Nicodemos, o querubim da guarda,
ele se corrompeu com a sua sabedoria. Orgulho e egoísmo também é pecado. Você não é o dono da verdade. Você afirma que o ministério apostólico foi abolido na morte dos 12 apóstolos. Está escrito, claro, em que livro? Capítulos, versículo. Isto é cambalhota adventista. Você está indo além do que está escrito. Está seguindo o rumo dos falsos mestres e doutores. Por que eu estou refutando? Por que eu estou me pronunciando a este livro? Porque desde quando foi escrito este livro, eu tenho sido agredidos com palavras em vários grupos a esse respeito. Me chamando de falso apóstolo. Tudo que Nicodemos fala no livro, eles estão falando sobre mim. E você não sabe o que é ser constrangido no meio de vários grupos, com várias pessoas conhecidas, pessoas que a gente ama, pessoas que estão aprendendo a palavra de Deus comigo. Você não sabe que constrangimento é que eu passo. E por esse motivo, eu vim dar uma resposta ao autor desse livro, certo? E para os discípulos de Augusto Nicodemos. Agora, eu não vou ficar entrando em bate-papo. Eu dei meu parecer, ok? Se vocês quiserem falar de mim, pode falar que eu não vou responder, porque o que eu tive para falar eu já falei. Se vocês querem aprender o ministério do apóstolo, entra no meu canal, Falso Apóstolo. Por que Falso Apóstolo? Porque de tanto me chamarem de Falso Apóstolo, aí eu coloquei o nome desse canal, Falso Apóstolo, certo? Então vai lá, na Era dos Apóstolos, tá todas as refutações de Augusto Nicodemos, e agora eu estou fazendo a refutação deste livro que não tem base bíblica. Ele pegou apenas uns versículos e fez umas pesquisas seculares de que bate segundo a sua teoria dele. É como a Ellen White faz com o sábado. Pega alguns versículos sobre o sábado, certo? Mas não prova que está em vigor. E ele já é o contrário. Ele pega versículos, mas não prova que não está em vigor. Ok? Fique com Deus. Que Deus te abençoe. Até logo.